Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos e minhas alunas do LAC Cursos. É um prazer estar de volta, temporada nova do LAC. Estou gravando com vocês aí o novo curso de Direito Penal, com muitas coisas boas. E hoje nós vamos falar sobre o que envolve o artigo 1º do Código Penal, que traz a questão da anterioridade da lei penal. O interessante é que nós vamos tratar os aspectos objetivos, isto é, você vai perceber uma mudança interessante. Você verá que as aulas estarão mais focadas, estarão mais objetivas e a gente vai tratar com base em artigos, né? Começando, onde vem previsto a anterioridade penal? Antes da gente explicar o conceito de anterioridade penal. Significa o seguinte: artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Inclusive, lá na Constituição Federal, diz: não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. O que significa anterioridade? O que significa anterioridade penal? Significa que, para que se possa punir alguém como fato criminoso, que é aquela conduta tida como fato criminoso, é necessário que exista uma lei. Isto é necessário que exista a lei para que se torne aquela conduta como uma conduta criminosa. Você vai falar, mas como assim, professor? Simples. Vem o legislador e diz: é crime o estupro. Então, a partir do momento, o crime, a conduta de você obrigar alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, tem que ter previsão legal, mediante lei. Mas tem que ser uma lei anterior à conduta. Por isso, anterioridade penal. Ou seja, para você ser punido, tem que ser crime antes da sua conduta criminosa. E o interessante, você vai dizer assim, como assim, professor? Simples. Vamos imaginar um caso prático. Um caso prático que aconteceu. Um caso prático. Nós tivemos um caso muito triste da Daniela Pérez, filha da escritora Glória Pérez, em que ela foi morta pelo Guilherme de Pádua e sua esposa. Acontece que, no momento do crime, a lei dizia o seguinte, crime de homicídio qualificado não era considerado crime hediondo. Então, o que aconteceu? Posteriormente, veio uma nova lei e tornou o homicídio qualificado quando sendo crime hediondo. O que é um crime hediondo? Um crime que merece uma punição mais severa. Percebam, veio uma lei e diz: olha, é crime hediondo você praticar um homicídio qualificado. Só que o Guilherme de Pádua praticou o crime antes da criação dessa regra, antes da criação dessa lei penal. Portanto, no princípio da anterioridade penal, você só vai ser punido se houver uma lei anterior à sua conduta, dizendo que aquela sua conduta ela é criminosa. São as regras do jogo. As regras do jogo devem ser previamente estabelecidas para que você possa ser punido. Então, você não pode ser preso e ser punido por fatos posteriores, tidos posteriores criminosos à sua conduta. Só anteriores à sua conduta tem que estar previsto a regra lá. Então, deixar bem claro, isso aqui é muito importante, que a lei penal ela só vai produzir efeitos a partir da data que entrar em vigor. Como assim, professor? Por quê?
existe o período chamado vacatio legis. O que é a vacatio legis? É o período em que a lei, quando ela é escrita, quando a lei ela é produzida, ela é aprovada, existe um período em que tem que ter um conhecimento, o público, a população tem que ter um conhecimento dessa lei, para ele se preparar da chegada, da aplicação dessa lei. Então, o período da vacatio seria o período em que a lei está criada, ela é válida, todavia ela não é eficaz, ela não vai ter uma eficácia. É um período... de quanto que é o período da vacatio? Depende do período. O legislador pode incluir o período de 45, 30, 5 dias, 1 ano, depende do que estiver previsto na lei. Então, esse período da vacatio significa conhecimento da lei. Professor, se eu praticar o crime durante o período da vacatio, eu vou ser responsabilizado penalmente? Não. Você não será responsabilizado penalmente, porque a lei ainda não é eficaz. Ela existe, mas ela não é eficaz. Voltando, qual que é a regra? A lei só vai produzir efeitos a partir que ela estiver em vigor. Isto é, após o período da vacatio. Professor, toda lei tem vacatio legis? Tem período de vacatio legis? Não, nem toda lei. Quem define isso é o legislador. O legislador vai definir se aquela lei terá ou não período de vacatio legis. Então é importante deixar bem claro que durante a vacatio legis você não poderá ser punido. Após a vacatio legis, a lei vai ter força. E aí você vai ser punido por isso. Primeira regra da anterioridade penal. Como eu falei para vocês, eu não usei essa expressão, mas vocês já estão cientes. A lei penal, ela nunca poderá retroagir. Então, isso significa o quê? Vamos inventar uma situação. Eu pratiquei uma conduta. Essa conduta é o quê? Essa conduta é uma conduta... Vamos imaginar que eu rasguei uma camiseta de time de futebol. Rasguei uma camiseta de time, uma conduta atípica. Vem o legislador e diz, se você rasgar camiseta de time de futebol, é crime. Então, se torna crime aquela conduta. Mas eu pratiquei a conduta antes dela se tornar crime. Por isso fala-se em retroatividade da lei penal. A lei penal ela não pode retroagir para punir fatos anteriores à sua criação. Só pode se punir condutas posteriores à criação dela. Por isso que a lei penal ela é irretroativa. Ela não vai se aplicar a fatos anteriores. Por isso, no caso da Daniela Pérez, o Guilherme de Pádua não poderia ser punido por homicídio qualificado como crime hediondo, porque ele praticou antes da mudança legislativa. Professor, essa regra é absoluta? Não, essa regra não é absoluta. A exceção ocorre quando vem no chamado, a exceção vem quando vem para beneficiar o acusado. Então, é possível a retroatividade da lei penal? Sim, é possível. Quando for para beneficiar o acusado. Então, vem uma lei A. Vamos lá, vamos voltar. Eu fui responsabilizado pela lei A. Pela lei A. Cuja pena era de 10 anos. Veio a lei B, revogou a lei A e disse que aquele crime, a pena passaria a ser de 5 anos. Mas eu já fui condenado à pena de 10, mas veio a lei nova, que revogou a lei anterior e diz que
é 5 anos. Significa o quê? A lei B, ela não beneficia o acusado? Beneficia. Logo, ela é aplicada. Então, ela é aplicada para beneficiar. Mas, professor, a regra da irretroatividade. Sim, salvo se beneficiar o acusado. Se beneficiou o acusado, o agente, enfim, ele será beneficiado pela lei sempre mais benéfica. Vamos fazer algumas questões? Aproveitar, fazer questão para a gente fixar o conteúdo, tá certo? Me perdoe se a letra estiver muito pequenininha, você tem um material dentro da sua casa, vão acompanhar junto comigo. Prova da VUNESP 2018, hein? 2018, questão fresquinha. Para investigador da polícia, lá da Bahia. Acerca dos princípios da legalidade e da anterioridade, esculpidos no artigo 1º do Código Penal e do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, analise as alternativas a seguir e assinale a correta. Nós já vimos o texto desses dois artigos, que são semelhantes. Então, está perguntando aqui, diante daquele texto, do conhecimento do princípio da legalidade e da anterioridade, nós estamos tratando da anterioridade, para a gente entender qual que é a alternativa correta. Letra A. Uma das funções do princípio da legalidade é permitir a criação de crimes e penas pelos usos e costumes. O que eu falei para vocês? Que o princípio da anterioridade é a criação por lei. Lei no sentido formal. Então, usos e costumes não podem ser fatos para punir a pessoa. Por mais que seja um costume local, você punir determinada pessoa, para se punir para o direito penal, tem que ser transformado em lei. Razão da qual usos e costumes servem para beneficiar o acusado? Servem. Qual que é o princípio que serve usos e costumes para beneficiar o acusado? O princípio da adequação social. Aí é possível. Agora, com relação a situações, vamos lá, com relação a situações em que é para punir o agente, somente a lei. Deixando bem claro que medida provisória não servem para criar mecanismos para punir o agente, tá? Somente lei em seu sentido formal. Letra B. No Brasil, em um primeiro momento, a União Federal pode legislar sobre matéria penal. No entanto, de forma indireta e urgente, leis estaduais podem impor regras e sanções de natureza criminal. Falso. Na verdade, a União Federal, ela pode sim legislar sobre matéria de direito penal e, no caso, numa situação que nunca aconteceu aqui, e não de uma forma indireta ou de uma forma urgente, isso não pode acontecer, mas os estados poderiam, sim, em tese, legislar sobre matéria se tivesse autorização da União sobre determinados casos, o que não é aqui e a alternativa está errada. Letra C. A lei penal incriminadora somente pode ser aplicada a um fato concreto, desde que tenha tido origem antes da prática da conduta. Até aí tá legal, né? Anterioridade penal, nós já vimos. Em situações temporárias excepcionais, isto é, as leis penais temporárias excepcionais, no entanto, admite-se a mitigação do princípio da anterioridade. Não, gente. O princípio da anterioridade vale para leis penais e também vale, sim, para leis penais excepcionais e leis penais temporárias. O que são leis penais excepcionais e temporárias? São aquelas leis que têm prazo de validade.
Para você ser punido por uma lei excepcional, por uma lei temporária, você tem que praticar a conduta tendo aquela lei vigente. Princípio da anterioridade penal. Eles não podem criar leis temporárias ou... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sou o coordenador do site laconcursos.com.br e com muito orgulho estou aqui para apresentar uma isolada top de linha de direito penal, parte geral, com o professor Pedro Silas, né? Este curso do professor Pedro Silas, ele grava artigo por artigo do Código Penal, tá certo? Direito penal, parte geral. Artigo por artigo, claro, cada artigo com seu reforço pedagógico aí, com seu reforço pedagógico necessário, teórico, fundamental para o entendimento da matéria. Então, o grande professor Pedro Silas, o nosso professor magistrado aqui da Concursos, essa isolada do artigo 1º até o artigo 120 do Código Penal por apenas um investimento de R$60. É isso mesmo, R$60 e o prazo de acesso 60 dias. Ou seja, R$1 por dia você vai ter uma das melhores isoladas de direito penal do Brasil com o professor Pedro Silas. Bacana, meus amigos? Então tá aí para vocês, o convite está feito. Nós colocamos aí só um trechinho, um pouquinho da demonstração aí das aulas do professor Pedro Silas para vocês no YouTube, nessa playlist específica. Detalhe, quase todas as videoaulas, o professor Pedro Silas aí trouxe a resolução de exercícios. Tudo bem? Pessoal, quer fazer matrícula? Então clique aqui embaixo, nós temos um link aqui para a isolada e nós temos também um link aí que vai direto para o nosso WhatsApp de atendimento da Concurso. Bacana, meus amigos? Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.